5 anos, o status dessas doenças elas foram determinados usando as diretrizes da Associação Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E como as medidas da hemoglobina glicada e colesterol elas não estavam disponíveis, o estudo ele se baseou na medicação relatada pelo paciente e também pela pressão arterial. As doenças elas foram categorizadas da seguinte forma: uma remissão completa, quando o paciente, ou seja, diga, por exemplo, era diabético e deixa de ser diabético. Uma melhoria, ou seja, o paciente melhora os exames laboratoriais no que se diz respeito ao diabetes, dando exemplo do diabetes, mas isso pode estar presente na apneia também. Uma alteração, que não chega a ser uma melhora, ou uma deterioração, ou ainda uma restituição, um retorno da doença que o paciente tinha antes. Mas essas doenças categorizadas como que retornaram ou que deterioraram, elas foram tão raras nesse grupo, nessa pesquisa, que elas se tornaram grupos pequenos demais para serem analisadas. Portanto, isso é importante, né? Os resultados de doenças agrupados nesse estudo, que inclui melhoria inalterada e deterioração, elas estavam também ausentes para a gente conseguir analisar como é que elas participaram dessa pesquisa. Então, um pouco dos resultados desse estudo científico, que fala um pouco sobre qual foi a população desse estudo. E isso é um detalhe que é decisivo, eu acho que é profundamente importante a gente saber como é que funciona um estudo científico, e aqui eu faço uma pequena pausa, para não sair acreditando em qualquer coisa que a gente ouve por aí. Né? A gente sabe que a ciência é algo que está sendo constantemente explorada, a gente precisa, né, a gente está o tempo todo descobrindo novas coisas, trazendo novos elementos para pensar a prática clínica, principalmente pensando nós enquanto profissionais da saúde que atendemos o paciente bariátrico. Então, ter a nossa prática clínica apoiada em questões científicas é decisiva para o paciente conseguir ter um bom resultado no longo prazo. Então, quando falarem algumas coisas para vocês, é preciso ter clareza de onde vêm essas informações. Se um profissional fala sobre reganho de peso, qual é a medida que ele está usando sobre reganho de peso para conversar com vocês? Sobre os resultados desses 870 pacientes que foram incluídos nesse estudo, os dados de acompanhamento de 5 anos, eles ficaram disponíveis para 714 pacientes e 156 preencheram um questionário online. Olha aí a ferramenta online aparecendo novamente. Os pacientes que completaram o questionário, eles eram mais jovens e com maior probabilidade de ser do sexo feminino. 90% das pessoas que responderam o questionário eram do sexo feminino. A prevalência do diabetes tipo 2 e dislipidemia no início do estudo foi menor nos pacientes que preencheram o questionário online. Então, quais são as taxas de recuperação de peso e associações com as características do paciente? No acompanhamento de 5 anos após a cirurgia bariátrica, a porcentagem total de perda de peso ela foi 25,8% e a média de ganho de peso desde o peso mínimo foi de 10%. A maioria dos pacientes experimentaram algum reganho de peso depois de 5 anos. 87% dos pacientes recuperaram peso de acordo com a definição qualquer ganho de peso. Ou seja, quando a gente usa essa definição, qualquer ganho de peso, 87% das pessoas que participaram desse estudo, a gente poderia dizer que reganhou peso. Agora, quando a gente usa outras definições, daquelas que eu comentei antes com vocês, pasmem, as porcentagens dos pacientes com recuperação de peso variou de 16% a 37%. Então a gente vai vendo, dependendo do vértice que a gente olha, a gente vai tendo resultados diferentes. Ou seja, um resultado muito interessante desse estudo, ele diz assim, que quanto maior a idade do paciente, isso foi associado a uma menor probabilidade de reganho de peso
em 3 dessas definições. Outra constatação, outro resultado dessa pesquisa é que eu acompanho isso também na prática clínica. Quanto maior o IMC antes da cirurgia, maior a probabilidade de recuperação, de reganhar peso em 3 dessas definições. E ainda, uma menor probabilidade de reganhar peso em uma definição. Então, o que a gente pode pensar um pouco sobre essas questões? Explorando a prevalência no longo prazo da recuperação de peso em uma grande amostra desses pacientes holandeses que fizeram ou bypass ou sleeve, esse estudo constatou que a prevalência ela difere bastante dependendo de qual das 6 definições diferentes ela é utilizada para acompanhar o paciente. Por isso que as taxas de recuperação de peso elas variam de 16% a 87%. Além disso, fatores relacionados à recuperação do peso, elas foram diferentes para cada uma dessas indicações. Um maior IMC pré-operatório e quanto menor a idade na época da bariátrica, elas estão relacionadas a uma maior probabilidade de reganho de peso dentro de 3 definições de reganho de peso. O sleeve está relacionado a uma maior probabilidade de reganho de peso em uma única das 6 definições. 3 definições de reganho de peso estão relacionadas à deterioração da qualidade de vida